Bom, boa noite. Apresentando meu trabalho no projeto integrador número 6, automação na indústria automobilística. Meu nome é Narciso Teixeira Júnior, sou aluno do 6º período. Bom, um resumo, né, do que é o trabalho, estou saindo na frente, né? Do que é o trabalho. Então, são automação das linhas de montagem da indústria brasileira, o mercado consumidor no Brasil, número de carros emplacados e fabricados no Brasil e contribuição da automação para as linhas de montagem. No Brasil hoje, as indústrias automobilísticas estão no mesmo patamar das indústrias mundiais, né? Isso vai muito em função dos consumidores mesmo, né? dos compradores dos carros, né? E também em função de uma característica das indústrias hoje de trabalhar com plataformas globais. O que isso quer dizer? Um carro que é fabricado aqui no Brasil, ele pode ser fabricado nos Estados Unidos, né, fazendo pequenas adequações para os consumidores daquele país. Isso em função disso que eu falei, né, dos consumidores muito mais exigentes, né. Uma maior inovação considerada até hoje para a indústria automobilística é a linha de montagem, que foi idealizada pelo Henry Ford, inaugurado em 1913, produzia o Ford T em 84 etapas, né? Ele queria popularizar o carro, o automóvel para aquela época, no início do século XX. Por quê? Porque era muito destinado a uma classe dominante, né? Era muito caro para se produzir, era praticamente ou quase totalmente artesanal. Então ele estudou várias formas de métodos de trabalho, incluindo um método de trabalho de um matadouro. Ele chegou na concepção da linha de montagem, tá? Então houve uma multiplicação aí da produtividade de carros por 5 e uma redução de custo para o carro em até 30%. Nesse caso específico, o funcionário não ia mais até o carro, né? Era o carro que vinha até o funcionário, e isso deu um grande ganho de produtividade. Houveram outras inovações, né, na linha de montagem. Então, para o início aí do século, né, os anos 10 e 20, que foi a introdução da linha de montagem com conceitos de padronização métrica de produção e de controle logístico. Essa foi uma das inovações aí. Já para os anos 30, já começou um estudo estatístico, né, também buscando dar maior produtividade. No início dos anos 60 e 70, houve já uma outra evolução, que foi o começo dos robôs, né, da utilização de robôs na linha de montagem. Anos 70, a GM aprimora os sistemas de gestão e técnicas de marketing, né? Os carros, eles eram todos de uma cor só, né? Então, ou todos pretos ou todos azuis, né? Então, por quê? Porque não tinha ainda uma customização. Só que com o decorrer do tempo, isso foi vendo que isso foi caindo um pouco no desgosto do público consumidor. Então a GM inova e começa a fazer carros de outras cores. Anos 80, o Fordismo evolui para o Toyotismo, né? Então já começa os padrões de qualidade, já começam os conceitos de qualidade surgidos na Toyota, ajudados por americanos, né? Anos 90, o Japão também, a evolução do Toyotismo entre o sistema Kaizen, redução de custos, e aí começa também uma guerra
começa a aumentar também a concorrência e então eles procuram com conceitos de qualidade e de aumento de produtividade a minimizar esses custos. Anos 2000, custos de produção, forte concorrência, advento maciço de eletrônica e resistência da sociedade por questões ambientais. Adoção de novas tecnologias, métodos de pinturas ecológicos, estações particulares de tratamento de água. Então, ainda não houve ainda uma evolução muito grande. Já nos dias de hoje, já começa a se falar de uma indústria que se chama, hoje em dia, indústria 4.0. Né? Foram 3 revoluções industriais. A máquina a vapor, os sistemas elétricos, os circuitos digitais e hoje a dita indústria 4.0 está muito ligada à internet das coisas, os arquivos em nuvem, uma parte robotizada bastante tecnológica. Os robôs são robôs colaborativos, né? Robôs que trabalham junto com o ser humano, porque a maior parte dos setores robotizados são os setores de solda e pintura, mas já tem alguns outros setores das fábricas que estão trabalhando com robôs junto com o ser humano. São robôs extremamente sensíveis, que a qualquer situação diferente do que possa do que ele está programado, ele simplesmente para, e isso garante a segurança dos colaboradores. Essas mudanças no Brasil, elas iniciam com a abertura do mercado ali no início dos anos 90. Tem ali a foto do Niva, lá da Niva, né, que foi os primeiros carros aí importados aí na abertura do comércio. A atualização das indústrias instaladas, né, e a inauguração de novas, principalmente indústrias de carros franceses e japoneses que vieram para o Brasil, trazendo novas tecnologias também para a linha de montagem. Como eu disse no começo, as plataformas globais de produção são carros que podem ser produzidos aqui no Brasil, na França, no Japão, no Iraque, mas eles são carros iguais, com características dos países somente, com diferentes características dos países, né? E a redução de mão de obra e aumento de produtividade. Indústrias como a FCA em Goiânia, Pernambuco, que ela é a detentora a Chrysler é a detentora, né? Produz os carros da Jeep. Essa é a indústria, é a fábrica da Chrysler mais moderna do mundo, né? Ela foi construída aqui no Brasil. A Volkswagen de Taubaté, todo o sistema de pintura ele é automatizado, ele é robotizado, não tem nenhuma interferência humana. A Hyundai de Piracicaba, toda a parte de soldagem é 100%, aqui nessa fábrica faz o HB20, nessa fábrica aqui faz o Up, essa aqui faz o Jeep Renegade e o Compass, e aqui, como eu disse, né, toda a parte de soldagem não tem nenhuma interferência humana, é toda feita por robôs. A montadora 4.0, como eu disse, né? Então, são os recursos de realidade virtual, o uso de exoesqueletos para melhorar a ergonomia, robôs colaborativos e ferramentas inteligentes e carros autônomos. A realidade virtual, no caso, por exemplo, eles têm a fábrica da Fiat em Betim, ela tem um sistema de treinamento onde a montagem do carro é toda feita virtualmente, né? Então, com recursos de realidade virtual e uma tecnologia em 3 dimensões. Então, se em algum momento o colaborador tem que andar muito para pegar uma peça, ou se tem uma função que possa levar ele a se acidentar ou ter um problema ergonômico, então é visto bem antes, né? Nesse treinamento feito em realidade virtual. O uso de exoesqueletos para melhorar a ergonomia, por exemplo, tem funções que a pessoa tem que ficar muito tempo abaixado ou todo o tempo em pé.
Então o exoesqueleto ele faz de uma forma que alivia essas cargas no corpo e não deixa que a pessoa tenha, por exemplo, problemas de coluna ou de circulação, alguma coisa assim. Os robôs colaborativos, né, voltar a comentar, são robôs extremamente sensíveis, né, programados para trabalhar junto com o ser humano em funções menores, né, mais delicadas do que a soldagem e a pintura. A programação desses robôs é feita de uma forma que a qualquer interferência ou qualquer problema que ocorra, ele simplesmente trava e não causa nenhum problema. As ferramentas inteligentes, hoje eles usam uma ferramenta só para apertar quase todos os parafusos do carro. Na sequência da linha de montagem, conforme a ferramenta chega na posição, ela sabe qual é o torque que vai dar, ela sabe qual que é o parafuso que ela vai apertar. Isso causa que não vai ter parafusos ou apertados demais ou frouxos demais. Os carrinhos autônomos é justamente para que o colaborador não tenha que buscar as peças, né? Então é tudo por internet. Na fábrica da Mercedes-Benz em Camaçari, se eu não me engano, tudo é pela internet, né? Então é a internet das coisas. Então todas as peças elas estão ligadas. Os colaboradores usam relógios smartwatch, né? Então também tem ligado aos colaboradores. Deixa eu ver se eu lembro mais alguma coisa. Bom, com relação à linha de montagem, né, era o que eu tinha. Uma das fortes tendências, aí, como eu havia falado, né, sobre as plataformas globais, isso traz para o Brasil se colocar em nível no mesmo patamar das indústrias, inclusive de países avançados como Alemanha, Japão e Estados Unidos. Tá? Era só isso.